E o preço é importante, né? Cara, hoje, dentro de qualquer segmento, o pricing define a vida ou a morte de uma empresa. Em supermercado que as margens são muito pequenas, que a gente fica disputando um centavo com concorrência, mais do que nunca, aprender a precificar pode ser diferença competitiva, porque comprar bem e comprar em volume, todo mundo está comprando, assim, as redes maiores e tal. Qual a diferença do cara que vai comprar com volume e do cara, se eu sou grande, tanto grande como os outros, eu também compro com volume alto. E chega num ponto que a indústria não consegue vender para você mais barato. E aí a estratégia está exatamente se aprender a precificar para se tornar competitivo frente a frente com o consumidor, né? Perfeitamente. E mais do que nunca, né, você tem que fazer o quê? Você tem que conhecer os seus produtos, conhecer os seus clientes, saber como você quer atingir, porque a gente sabe que dentro do mercado tem N categorias de produtos, né? As categorias de destino, as categorias de impulsionamento, então tudo de margem, geradoras de tráfego. E aí eu vou falar uma coisa para você, como você falou, né, os grandes volumes, né? Hoje as maiores empresas do nosso segmento, elas já estão assumindo o pricing como essencial para o funcionamento dela. Então hoje, Leandro, a gente tem o pricing muitas vezes dentro da área comercial, às vezes numa gerência e às vezes a nível de diretoria. E qual é o grande diferencial que eu acho que todo mundo tem que aprender aqui? Aprende com você, aprende dentro do Impulso Black, aprende dentro do Black Belt. Aonde eu vou colocar o meu pricing? Eu digo pricing, aonde eu vou colocar a minha equipe de pricing, porque hoje já não é mais uma pessoa que faz nas grandes empresas. Exatamente, já não é mais uma pessoa há muito tempo. Hoje você tem empresas que colocam pricing a nível de diretoria, independente do comercial, independente do financeiro, independente do marketing, né? É porque se tornou, eu costumo dizer que, por exemplo, a área para fazer layout das lojas seria hoje é uma área que fica dentro da área comercial, mas em algum momento isso pode se tornar tão relevante a gestão por categoria que você cria uma gerência, uma diretoria do lado. Você tem a área de price, que é uma área que naturalmente fica debaixo da área comercial, mas você pode em algum momento se tornar tão relevante esse negócio que você tem que separar isso daí. Então, e hoje, como a discussão é sobre competitividade, quando eu digo competitividade, é você em relação à concorrência estar ali no mesmo preço ou mais barato que eles. Em alguns itens, não precisa ser em todos, você pode separar ali, sei lá, os seus 100, 200 itens mais vendidos, e você precisa estar competitivo em relação à concorrência nesses itens, que é mesmo preço ou mais barato. E aí você vai fazendo pesquisa de preço e faz. Só que a maioria das pessoas acha que price é só isso. Eu ir lá, fazer uma pesquisa no concorrente e ficar acompanhando a concorrência para me tornar competitivo. Mas não é só isso. E os grandes, o que você levantou um assunto que é muito importante. O que os grandes, que vai descendo para os médios, para os pequenos, e isso aí vai uma tecnologia, uma forma, um treinamento que vai chegar a todo mundo em algum momento. Mas o que os grandes estão fazendo hoje? Aqui a gente está falando que está sendo feito de prática. E você botou muito. Normalmente, a atitude normal, quando a gente chegava a ter uma price, ela está no comercial. Mas aí eu te pergunto, qual é o objetivo do price? O que as empresas estão percebendo? Quando eu coloco o meu analista de pricing no comercial, eu estou mirando em margem, rentabilidade. Ok. Mas se eu colocar lá embaixo do financeiro, eu estou mirando em controle e fluxo de caixa. Mas e se eu colocar o meu price embaixo do marketing? Eu estou colocando em posicionamento de marca e visibilidade de produto. Então, o que está sendo discutido isso é até o price, ele se tornou, como você falou, tão estratégico que, dependendo do objetivo que eu queira para a precificação da minha loja, se, por exemplo, eu tenho uma loja que é uma loja com um público A e B. Então, eu vou ter um price que muitas vezes vai privilegiar o posicionamento de marca, da minha marca, do meu supermercado, para que eu traga mais clientes de classe A e B. E com cliente de classe A e B, eu tenho menos dificuldade para rentabilizar. Né? Então, o pricing ele tem que trabalhar junto com o marketing para posicionar a marca, né? Posicionar produto. Agora, se eu coloco lá no meu financeiro, estou com problema, alguma coisa, então eu vou fazer um price que vai privilegiar o quê? Geração de caixa. Né? E se eu estou no comercial, eu quero aumentar faturamento, eu quero melhorar a margem. Né? Exatamente. Então, os grandes hoje já têm. Então, a gente tem clientes hoje que são redes, que tem muitas e muitas lojas. Então, é importante a gente estar falando sobre isso, porque em algum momento, toda vez que eu for fazer uma precificação, e aí eu posso ter uma loja, não precisa ser de 20, 30, 50, 100 milhões, eu posso ter uma loja de 1 milhão, 1,5 milhão,
que muitas vezes ainda é o dono, o proprietário que faz o price, mas ele já tem que ter esse pensamento. Cara, eu vou fazer o price desse produto, mas com que objetivo? É isso. Hoje eu vejo, Jean, que assim, a tendência da economia, no caso do nosso segmento de supermercado, é a gente criar vários oligopólios, né? Você tem monopólio, que é uma empresa só, oligopólio é quando você tem poucas empresas donas no mercado inteiro. Então, o Brasil já está seguindo para um caminho de fusão e aquisição, M&As, entre grandes redes, né? Então, você tem, como você costuma dizer, o Grupo Pátria aí está comprando um monte de loja e crescendo a rede deles. Você tem o Mateus aí correndo como terceira maior rede do Brasil hoje, fazendo um trabalho de aquisição de lojas, não só abertura, mas aquisição de novas lojas. Você tem o Mufato fazendo o mesmo caminho, você tem o Carrefour fazendo o mesmo caminho. Então, quando eu olho desse jeito, olho nesse modelo, esses grandes corporações estão seguindo um caminho natural de ganhar espaço e a gente ter poucos players jogando esse jogo do supermercado. Porém, existem os mercados de bairro e existem os mercadinhos e existem os supermercados menores. E quando eu tô falando de supermercado menor, eu tô falando de supermercado hoje abaixo de 10 bi ano, né? 5 bi ano. Então, hoje no Rio de Janeiro a gente tem vários mercados gigantes aqui que faturam menos de 10 bi ano, e são gigantes, né? Tem loja vendendo 35 milhões, uma loja apenas, né? E assim, mas mesmo assim, ainda é o jogo de preço. Por quê? Porque quando eu vou olhar um cara que fatura 1 bi ano para um cara que fatura 10, 15 bi ano, a diferença de negociação deles não é muito diferente, não. Eles comprando com fornecedor, eles já não conseguem ter essa vantagem absurda de fornecedor, essa condição que vai fazer uma diferença de preço muito grande, porque a indústria também tem margem que ela tem que dar para os mercados, mas ela tem um limite onde ela consegue baixar. Você baixa até um limite. E aí, como eles conseguem vender muito mais barato do que muitas outras lojas? Então, você tem várias estratégias compostas ali para que o preço... E como a gente vende commodity, né? A gente vende água, a gente vende refrigerante, a gente vende carne e arroz. E é a mesma marca de arroz. Como é que eu disputo se eu estou vendendo a mesma marca de arroz que o grande está vendendo? E aí que tá, você tem que pensar no preço como estratégia. Exatamente. E você, por exemplo, levantou uma coisa. Hoje, as 300 maiores empresas do nosso segmento, elas são responsáveis por quase 58% de todo o faturamento. Ou seja, 300 empresas, elas representam praticamente 58% do faturamento de todo o setor varejista alimentar. Ou seja, nós temos 89 mil CNPJs, 300 respondem por mais de 50% de todo o faturamento do setor. E justamente como você falou, qual é a força deles, né? Eles estão vendo que precificação, serviço, né? Então, por exemplo, saiu agora, por exemplo, né, que é o medo de todo, acho que o dono de mercado pequeno, de bairro, de reposição. Já foi medido, né? Você sabe que eu gosto de números, né? E, por exemplo, os atacarejos que está sendo instalado, né? Os serviços de padaria, de açougue e de FLV. Então, por exemplo, se o atacarejo ele tem um açougue, ele já subiu 3%. Se ele tem a padaria, ele subiu 3%. Mas eles fizeram a conta que se o atacarejo ele tem padaria, a FLV e o açougue, ele sobe 7%. Isso num faturamento milionário, de no mínimo aí, lojas que vendem 60, 80 milhões mês. Então também é um caminho sem volta. Lógico, eles estão tendo um aumento de custo. Sim, a gente não sabe o quanto que eles vai. Só que é o que você falou, eles negociam em volume, né? Então, se eu que estou ali próximo, sou um mercado de bairro, eu não tenho uma estratégia de precificação, então... Eu não sobrevivo com um cara desse lado. Não vai conseguir. E já o que seria o contrário. Porque o que eles viram? Eles viram que você fala há já algum tempo. Eles viram que às vezes eu falo e foi comprovado em pesquisa. 58% das famílias brasileiras preferem comprar perecíveis no supermercado ou na loja próximo de casa. É isso. Eles têm o entendimento, a visão que a mercadoria é mais fresca, que o atendimento é melhor, né? Então, se eu, supermercadista, né, abro mão de ter uma estratégia de precificação, uma estratégia de atendimento, eu estou jogando o meu cliente para os grandes. Exatamente. Né? Não tem como eu sair disso. Então, tudo tem a ver com o que você hoje ensina, o que a gente ensina no nosso programa Impulso Black, que é o quê?
como você precificar, como você atender, como você arrumar, porque esse é o diferencial. O restante, como você falou, é commodity. O meu arroz é igual ao do vizinho, não tem jeito. Agora, como eu apresento esse produto ao cliente, como eu atendo esse cliente, como eu mostro o meu preço para ele. Isso vai fazer. Então, quando a gente fala de pricing, é quase você estabelecer uma dinâmica de preços que ela se altera diariamente, semanalmente, né, mensalmente. Não dá mais para eu tentar cravar um preço no dia 1º e achar que isso vai durar até o dia 30.